10 invenções da Roma Antiga que irão surpreendê-lo. A Roma Antiga era famosa por abrigar o Coliseu, dezenas de templos flanqueados por colunas e numerosos balneários, mas a Cidade Eterna também estava repleta de uma série de inovações mais surpreendentes, de apartamento com ar-condicionado a funcionários dos Correios e de livros a bacon. Este vídeo sobre 10 importantes invenções romanas que você talvez não conheça e que provam exatamente o quão importante a civilização foi para o pensamento, para a cultura e a história humana. Antecedentes das invenções e culturas romanas. Os antigos romanos eram conhecidos por uma variedade de instituições, pilhagens imperiais e atividades culturais. Começando com o estabelecimento da República, Roma tornou-se um candidato a ser considerado. Seguiu-se uma sucessão de imperadores notórios que ainda são lembrados na sociedade contemporânea. Da República ao Império, os romanos provaram uma tremenda influência na cultura ocidental moderna, impactando a liderança política moderna, as artes, a cultura e o militarismo. Número 10. Livros Códice. Se você imaginar uma biblioteca antiga cheia de longos rolos de pergaminho, em sua maior parte você está correto. Desenvolvidos pela primeira vez no Antigo Egito, os pergaminhos foram usados durante séculos como o principal meio para documentos escritos. Eles eram fáceis de armazenar e transportar e podiam ser feitos de diversos materiais, de pergaminho a papiro. Em algum momento, durante o século I d.C., entretanto, o livro encadernado ou códice foi adicionado à lista de invenções romanas. O termo códice significa literalmente bloco de madeira, uma referência às capas duras colocadas nas extremidades das páginas para protegê-las. Ao contrário dos pergaminhos, os códices utilizavam ambos os lados do material escrito e permitiam ao leitor consultar facilmente diferentes partes do texto, sem enrolar e desenrolar interminavelmente. Embora tenha tido um início instável, com a maioria dos romanos preferindo limitar-se aos pergaminhos, no século IV o códice assumiu o formato padrão para material escrito e assim permaneceu desde então. Número 9. Apartamentos. A vida em apartamentos sempre foi uma exclusividade dos europeus. De Coco Chanel a Sigmund Freud, os apartamentos dos ricos e famosos tornaram-se atrações turísticas e objetos de admiração, oferecendo uma visão das vidas intrigantes vividas dentro das suas paredes. Os primeiros apartamentos, porém, eram muito menos glamourosos. À medida que a cidade de Roma ganhava proeminência, a rápida urbanização viu sua população expandir-se a tal ponto que foi necessário uma grande quantidade de novas habitações para acomodá-la. Em vez de construir para fora e ampliar os limites da cidade, os arquitetos e construtores da Cidade Eterna olharam para os céus, construindo edifícios cada vez mais altos, conhecidos como insulae, ilhas. A maior parte da cidade vivia em ínsulas, sendo que apenas os ricos e a elite podiam pagar as suas próprias casas ou domos. Estes se tornaram um exemplo de muitas invenções romanas para mediar a crescente população urbana. Esses blocos eram compostos por apartamentos individuais, sendo o térreo geralmente utilizado como loja, pousada ou espaço comercial. Embora o imperador Augusto tenha introduzido regularmente para garantir a segurança das ínsulas, estas eram muitas vezes perigosas, algumas atingindo até 9 andares de altura, e muitas vezes sendo feitas de materiais inflamáveis, nomeadamente madeira. Embora se possa dizer que os edifícios de apartamentos tinham água corrente e saneamento básicos, estes mal eram suficientes para garantir a higiene dos seus muitos residentes. Felizmente, os edifícios de apartamentos já percorreram um longo caminho desde as ínsulas da Roma Antiga.
Número 8. Jornal. Embora possa não ser verdade dizer que existia uma versão latina do New York Times ou do Daily Mail, os residentes da Roma Antiga tinham acesso a informações constantemente atualizadas sobre os assuntos atuais. O Acta Diurna, atos diários, foram escritos em grandes lajes de pedras ou metal e depois erguidos em local público para que qualquer pessoa que pudesse, embora não muitos, ler, tornando-se uma das invenções romanas mais úteis para o povo. As primeiras actas foram instituídas em 59 a.C. por ordem de Júlio César, e a tradição continuou até 222 d.C., durante o reinado de Severo Alexandre, juntamente com os avisos importantes sobre festivais religiosos e os resultados dos julgamentos legais. A Acta Diurna informava os romanos sobre entretenimento futuro e até mesmo leituras astrológicas. Essas atualizações diárias não foram apenas úteis para a população da cidade, mas também foram incrivelmente esclarecedoras para os historiadores, uma vez que foram armazenadas em arquivos após serem removidas do fórum. Número 7. Serviço postal. Os romanos estabeleceram notoriamente uma extensa série de estradas sofisticadas através do seu império, facilitando as comunicações e as viagens através dos 3 continentes, permitindo que o comércio se expandisse e prosperasse, e o mais importante, permitindo ao império governar as suas extensas terras com uma administração eficiente. Além de mandatos e ordens oficiais, mensagens privadas e encomendas podiam ser enviadas através de muitas estradas que levavam para longe de Roma. Na verdade, os cursos públicos ou via pública foi um sistema de correio regulamentado pelo Estado, criado pelo Imperador Augusto, que funcionou como o primeiro serviço postal. Cavaleiros e soldados trabalhavam em equipes de revezamento, transportando mensagens, pacotes e até mesmo pessoas entre uma série de fortes e estações situadas ao longo das principais rotas entre as cidades. Os custos eram elevados e nunca houve qualquer garantia de entrega segura, mas os cursos públicos era, no entanto, uma operação extremamente sofisticada. Uma carroça puxada por cavalos podia viajar facilmente 80 km num dia, e equipas de retransmissão podiam transportar mensagens urgentes até 170. O antigo serviço postal romano continuou a funcionar durante muitos séculos, até que o declínio gradual do poder romano o tornou em grande parte redundante. O seu legado continua, no entanto, nos serviços de correios nacionais e internacionais que se tornaram tão essenciais para os negócios e as compras no mundo de hoje. Número 6. Obturações dentárias. Embora tenhamos registros de trabalhos odontológicos realizados já em 2600 a.C., a evidência física mais antiga que temos de reparo de cárie vem de Roma Antiga. Em 100 a.C., um escritor romano chamado Celso elaborou um extenso compêndio de medicina oral, incluindo instruções sobre como reparar dentes soltos, tratar dores de dente e acalmar bebês com dentição. Em 1998, arqueólogos descobriram restos humanos na França no século I ou II d.C. e encontraram um implante de ferro forjado em um dos dentes molares sobreviventes. Investigações posteriores revelaram que a obturação havia sido moldada no formato da cavidade dentária do homem, por meio de um processo de martelamento a quente e dobramento do metal fundido. Essa descoberta permitiu aos arqueólogos e antropólogos rever o que sabiam sobre as práticas dentárias no mundo antigo e demonstrou que as invenções romanas estavam mais uma vez na vanguarda de um novo campo. Número 5.
sopro de vidro e camafeus. O vidro existiu e foi comercializado na bacia do Mediterrâneo durante muitos séculos antes de os romanos chegarem ao poder, originário da Mesopotâmia e do Egito. No entanto, foi o conhecimento técnico e a curiosidade artística dos romanos que trouxeram um novo fôlego à arte da fabricação de vidro, como novas técnicas e métodos. O sopro de vidro, por exemplo, que envolve inflar pneumaticamente pedaços de vidros derretido através de um tubo longo e oco, foi praticado pela primeira vez no século I a.C. Isso permitiu que os artesãos criassem artigos de vidro com mais eficiência, e que também significou que os potes e recipientes de vidro se tornaram mais comuns. Isso, por sua vez, levou à expansão da arte, à medida que os artesãos procuravam criar designers cada vez mais elaborados e decorativos para diferenciar os seus produtos. Uma das invenções romanas baseadas no sopro de vidro foi o camafeu, um pequeno desenho de vidro gravado ou em camadas que poderiam rivalizar com as pedras preciosas em beleza, complexidade e brilho. Estas delicadas peças artesanais tornaram-se popular entre a elite de Roma e têm sido consideradas emblemáticas da herança artística de Roma desde então. Número 4. Bacon. Embora a primeira evidência de carne de porco curada com sal venha da China durante o segundo milênio antes de Cristo, foram os romanos que introduziram o bacon na vida dos europeus. Depois de encontrar novos processos de cura durante as conquistas militares no Oriente, o processo foi refinado e a produção de bacon tornou-se uma das invenções romanas influenciadas pelas suas pilhagens militares. O aumento do poder e da população do Império Romano, bem como o aumento das fileiras dos seus exércitos, foram fatores importantes no refinamento do processo de fabricação do bacon e da proeminência da iguaria. Por um lado, mais espaço significava mais fazendas, e os romanos foram incrivelmente eficientes na melhoria da criação de porcos em todo o seu reino. Por outro lado, a população maior significava mais bocas para alimentar, e muito antes da geladeira, era necessário encontrar uma forma de conservar a carne para transporte. Ao salgar, curar e defumar a carne de porco, evitavam que a carne se estragasse, mesmo no clima quente do Mediterrâneo. Número 3. Dia das Bruxas. Basta uma rápida olhada na sociedade romana para ver que eles eram fascinados pela morte. Dos jogos de gladiadores aos mitos e lendas sobre o submundo, a mortalidade não era algo que tentasse varrer para debaixo do tapete. Como muitas culturas, os romanos celebravam um festival em homenagem à morte dos mortos, a Feralia, realizada todos os anos perto do final de outubro. À medida que se expandiam seu poder, os romanos misturaram taticamente os seus próprios costumes com os dos povos que conquistaram. Isto significou que os povos derrotados foram verdadeiramente colocados sob o seu controle, uma vez que não só as suas terras eram agora propriedades de Roma, mas suas próprias culturas estava irrevogavelmente entrelaçada com a dos seus conquistadores. Foi o que aconteceu quando os romanos conquistaram as terras celtas no norte da Europa e na Grã-Bretanha, sob a liderança de Júlio César. Os celtas também faziam uma celebração anual em homenagem aos mortos, conhecida como Samhain, na qual acendiam fogueiras, vestiam fantasias e organizavam grandes desfiles. Quando os romanos combinaram a Felária com as tradições de Samhain, ela se tornou um dos pilares da cultura céltica romana. Tão forte foi o seu legado que a igreja chegou a mudar a celebração anual dos santos e mártires mortos, Dia de Todos os Santos, ou Todas as Relíquias, para 1º de novembro,
para não entrar em conflito com a popular festa pagã. As celebrações de Samhain passaram a ser conhecidas como Hallow Eve, que mais tarde se tornou Halloween. Número 2. Benefícios de bem-estar. Embora fosse uma cidade de grande riqueza cultural e material, Roma também estava repleta de pobreza, com muitos dos seus habitantes vivendo em habitações precárias, com pouca comida, dinheiro ou oportunidades de mobilidade social. Esta era uma preocupação não só para as massas que sofriam de tais deficiências, mas também para a elite, cuja principal preocupação era evitar revoltas populares ou discórdias civis. Por esta razão, uma série de invenções e medidas romanas foram implementadas para tentar melhorar a vida dos residentes mais pobres da cidade. No século II a.C., os célebres irmãos Koch implementaram um programa para recolher uma parte dos grãos importados do estado e vendê-los a uma taxa subsidiada a quaisquer cidadãos dispostos a esperar na fila dos celeiros públicos, juntamente com a água relativamente limpa fornecida às fontes da cidade por uma série de enormes aquedutos. Esta provisão ajudou a apoiar os níveis mais baixos da sociedade. Vários governos romanos também tomaram medidas para melhorar a saúde pública, abrindo hospitais e oferecendo opções de banho de baixo custo, e até garantiram que o público fosse entretido com espetáculos, jogos e festivais à custa do Estado. O imperador Augusto, que criou um sistema de pensões eficaz para os seus soldados que garantia que os veteranos militares pudessem deixar o exército com a confiança de que seriam capazes de se sustentar após uma longa carreira de combate. Embora isso tenha sido modificado por imperadores posteriores, era geralmente visto como pré-requisito para o apoio militar que um líder garantisse um certo nível de segurança aos seus veteranos. Embora a qualidade de vida fosse incomparável à dos dias modernos, os benefícios que os cidadãos romanos obtinham do Estado tornavam a sua existência cotidiana muito mais suportável e até agradável quando o pão e os circos estavam na cidade. Número 1. Ar-condicionado. Enquanto os antigos egípcios optaram por enfrentar o calor pendurando materiais úmidos nas molduras das portas, as invenções romanas mais uma vez provaram ser intelectual e criativamente sólidas, com uma forma mais sofisticada de ar-condicionado. Os famosos aquedutos que os romanos construíram em todo o seu império não eram usados apenas para beber água, mas também para resfriar as casas da elite. A água seria desviada da fonte principal e passaria por canos nas paredes e no chão para aliviar o temido calor dos verões italianos. Para aqueles que não podiam pagar por um encanamento tão decadente, sempre havia o frigidário nos banhos públicos para se refrescar. Todas essas antigas invenções romanas desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da história, cultura e civilização humanas, tanto dentro do império como fora dele. Muitos deles ainda estão em uso hoje e provam quão profundamente o legado de Roma Antiga permeiam a história da Europa. A arte, a arquitetura, a política, a literatura e ciência beneficiaram imensamente das inovações dos romanos. E não se esqueça do bacon. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Sabia que alguma dessas invenções era dos romanos? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo.